Ei, pessoal, hoje no mundo político, a disputa de poder dentro do governo Bolsonaro, o xadrez político que inclui Congresso e Judiciário, e o risco das fake news para a democracia. Eu vou conversar com o professor Wilson Gomes. Ele é professor titular da Universidade Federal da Bahia e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Professor, muito obrigada por atender o mundo político da TV Assembleia. Ok, prazer estar aqui. Pessoal, vamos começar pelo o entorno do presidente Jair Bolsonaro. O que a gente acompanha é que existe uma disputa interna envolvendo os diversos grupos que estão no entorno dele. Os militares, os chamados olavistas, religiosos, os grupos mais focados em comportamento, e também os economistas, não é? O pessoal da área econômica. Eu queria uma avaliação sua desse momento, 1 ano e 7 meses depois do início do governo. Como é que você enxerga esses grupos e essa disputa interna? É complicado, né? Porque a gente só pode frequentemente deduzir o que está acontecendo ali a partir dos comportamentos, das decisões, etc. Claramente tem essas três tendências aí. Agora, eu acho assim, são dois quadros, né? Um, digamos assim, diz respeito ao modo como essas organizações, esses grupos, agem na administração pública do governo central. Então, claramente, você tem posições de comando exercidas, distribuídas por, pelo menos, esses três grupos, mas tem mais que esses, né? Porque, além dos olavistas, tem também uma ala evangélica, que tem cargos e tem funções, né? Você tem o pessoal digamos, do agro, um tipo de agro, chamado agro-ogro, que também tem funções e que tem papel na relação com o governo, tem a comunicação, né, cada vez mais, dessa vez mais institucionalizada, mas certamente tem uma função enorme ali dentro, que chama-se de gabinete do ódio ou outra forma, são todos grupos bem organizados aí. E, por outro lado, tem os grupos de apoio, né, quer dizer, que é de onde o bolsonarismo tira as suas forças, as suas energias, e alguns desses grupos se fazem representar no governo, outros nem tanto, mas o apoio popular de Bolsonaro vem daí. Né? E tem essas várias fontes também que são muito diferenciadas. Né? Inclusive, havia uma que parte saiu, mas está em conflito, que é o lavajatismo, por exemplo, né? Com base social fundamental. E há pouco tempo o Moro estava no governo, agora já não está mais. Mas uma parte daquilo que era o lavajatismo permaneceu ligado a Bolsonaro. Né? Esse discurso da punição dos corruptos, da punição dos políticos, etc. Esse continua ainda, porque tem um pé em Moro, um pé em Moro, um pé em Bolsonaro. Então, são muitas partes, tá? Estão sempre em colisão, tanto do ponto de vista do apoio social dele, que as placas tectônicas às vezes se colidem umas com as outras, quanto no nível administrativo, a organização de grupos, né, que tem ali os seus representantes, etc., que também tem certas tensões, naturalmente com algumas hegemonias. Né? Exatamente. Do ponto de vista administrativo, o grupo político é muito forte. Né? Do ponto de vista tanto do comportamento de ministros e do noticiário mesmo, que vem mostrando uma ascensão crescente dos militares nesse núcleo mais forte em torno do presidente, não é? Como é que você observou esse avanço dos militares, inclusive em detrimento dos olavistas, desse gabinete do ódio, que vinha ditando por algum tempo muito do comportamento do próprio presidente Jair Bolsonaro? Bom, porque também a política é composta de várias dimensões. Né? Para a gestão e para a construção do próprio governo, Bolsonaro não confia em civis, né?
Ele é dessa perspectiva de que é uma espécie de superioridade militar sobre os civis, e ele não confia, aparentemente. Parece que, aparentemente, pelo discurso de pessoas que foram bolsonaristas, próximo Bolsonaro se afastaram, ele tem grande dificuldade de confiança em geral, né? Ele confia pouco, então ele tem muita dificuldade de gerar novas confianças. Os militares são a base de confiança para ele. Então, aparentemente, ele confia nessas pessoas. Tanto que foi aumentando. Aliás, já era uma promessa de campanha. Ele ia encher o governo de gente militar, que é praticamente o que ele confia, gosta de linha de comando, de dar ordens e ver sendo executadas. Ele não gosta de ministro que discuta, não gosta de complexidade política, da articulação, da negociação, de ceder, e aparentemente a mentalidade militar estaria mais apta a uma linha de comando reta e nítida e limpa que os militares parecem oferecer para ele. Então, claro, ele escolhe militares, os corpos militares são afinados ideologicamente nas posições principais, então não são apenas militares, mas são militares ideologicamente afinados com o pensamento ultraconservador, mas, para além disso, enche também de corpos técnicos militares ocupando todas as posições. Agora, O levante de cargos é gigantesco, né? Agora, a despeito digamos, do papel de gestores, os militares estão fazendo política, eles têm ascendido politicamente ali em torno do presidente, né? Claro, claro. A reportagem de hoje da Piauí é um susto, né? Se publica hoje que Bolsonaro considerou, numa reunião com o seu novo militar, fazer uma intervenção no STF. Mas também foi contido por uma parte dos militares, porque aparentemente ali também não é um grupo homogêneo, há tendências diferentes ali naquele grupo. Tem o Clube do Haiti, mas tem também um outro grupo que não tem a mesma posição. Então, de fato, essa confiança dele nisso. Tanto que quando ele desistiu de ministros civis para o Ministério da Saúde, como executor das suas políticas públicas, ele recorre, por último, ao militar, meio que fez interino, mas tanto faz para ele, interino ou não, é o sujeito que pode cumprir as ordens. As ordens dadas serão cumpridas sem discussão. Eu acho que é esse elemento da mentalidade que lhe interessa. Como ele tem dificuldade de confiar, esse grupo lhe parece ser adequado. Os outros ministros, os outros grupos que parece que tinham ascendência no governo, ainda tem, provavelmente, os olavistas, de fato, um grupo de talho de corte ultraconservador, né? Quer dizer, de corte ideológico, e que entende o seu papel ali como fazendo a que ele chama de guerra cultural, né? Uma espécie de gramscismo de direita, né? Que é construído pelo olavismo. Esse grupo é importante, porque ele faz a interface entre governo e sociedade. Tanto que ele se ocupa de pastas nada menos do que se ocupava, né, de pastas como, por exemplo, o Ministério da Educação. Os conservadores acham que são uma posição chave para poder modificar a mentalidade dos brasileiros. Há um segmento talibã do governo Bolsonaro que acha que não apenas ganhou um cargo, um mandato, e que tem a obrigação de fazer políticas públicas para todos, mas ele ganhou o direito de converter os cidadãos brasileiros a uma mentalidade, ou pelo menos a desconvertê-la a uma outra mentalidade, de uma outra mentalidade. Agora, eles teriam perdido poder, porque a comunicação foi um pouco esvaziada com eles na medida que, né, criou-se o ministério e assumiu lá um político e muita coisa foi concentrada no ministério. A gente vê um ministério fortalecido. Ao mesmo tempo, perdeu, como você mencionou, o MEC, né? Pelo menos uma pretensão de se fazer do MEC um instrumento de mudanças, né? Havia isso. Aparentemente é uma medida, né, de força, avanças e recuas. O problema que eu acho é que a ala olavista tinha uma dificuldade de fazer entregas, porque criava de tal maneira conflitos com a sociedade, com a esfera pública tradicional, nossa, que de uma maneira mais liberal do que a proposta deles, né? Tem valores que provêm do iluminismo, do humanismo, etc., que chocavam claramente com relação a isso e eram muito afobados, no sentido que entendia que a sua função era uma função apressadamente de fazer uma transformação
pedagógica no povo brasileiro, né? Quase como remodelar, etc. Agora tem uma nova mentalidade. Isso gerou atritos sem fim, porque é guerra, né? É uma outra guerra que estava sendo travada. Então, eu acho que o problema foi que esses ministros hiperideológicos eles acabaram criando mais problemas do que ajudando no bolsonarismo. E por isso que essa ala está um pouco embaixo, mas ele não pode viver sem ela. É essa ala que faz a ligação com a base do bolsonarismo, digamos, hardcore. O bolsonarismo raiz, ele é muito menos militar, embora tenha crença nos valores militares, mas não é mobilizado por militares. Ele é mobilizado somente pelos evangélicos conservadores, pelos grupos ultraconservadores em geral, né? Essa é uma base, digamos, que está no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp, lutando por Bolsonaro o tempo todo, né? Então, eles também não podem perder essa ponte. A interface deles com essa militância ativa hiperideológica é fundamental. Agora, nesse xadrez político aí, o governo foi buscar, no momento de fragilidade, inclusive, Bolsonaro foi buscar o apoio do Centrão, já que tinha lá uma agenda, né, a tocar no Congresso e um nível de fragilidade grande da base. Como é que você enxerga o papel do Centrão nesse xadrez, para a gente começar pelo Congresso, para depois chegar lá no Judiciário, né? Bom, vou começar assim, dizendo que eu tenho algum problema com essa designação que o jornalismo acabou adotando do Centrão. Eu acho ele complicado porque ele acaba mascarando uma série de coisas, né? Eu acho que a gente ganharia mais se a gente começasse a decompor esse bloco nos próprios partidos, né? Estamos referindo ao partido A, B, C, D, etc. Primeiro porque esses partidos não são do centro, né? Eles não são do centro político. Alguns desses partidos são partidos de direita mesmo, né? Muito à direita, certo? Mas são, sobretudo, partidos aos quais não interessa espectro ideológico de direita e esquerda, nem conservador-liberal, porque eles interessam um outro tipo de coisa, partidos extremamente fisiológicos, né? Que são uma espécie de agências políticas disputando cargos e não pode ser de direita, de extrema-direita ou de centro, tanto faz. Eles são agências de disputa pelo poder político. Esse conjunto de partidos políticos, que antigamente a gente achava que se juntou no centro, porque eles são pequenos, mas hoje não são pequenos. Alguns desses partidos são partidos muito grandes, né? São uma regimentação grande de forças. E a depender de como você olha o Centrão, ele pode ser uma coisa ou outra. O DEM está no Centrão, o MDB atual está no Centrão. Aparentemente estava, porque faz parte dessa base do... Diz que desembarcou, né? Diz que agora DEM e MDB teriam desembarcado, né? Desembarcar, mas era Centrão, não. É muito difícil colocar o MDB. Quando foi inventado o Centrão, na Constituinte, era contra o MDB, né? Que era a origem disso tudo. Então, o MDB, em que lugar, em que momento? E nem era, e era contra o PDS, que é o PFL, que era o DEM, né? Então, o DEM e o PFL, por definição histórica, não são o Centrão. São os dois extremos contra o qual se colocava o tal do Centrão, o Centro Fisiológico Brasileiro. Então, como é que de repente... Centrão de ocasião, né? A cada tempo tem exato. Cada um olha o que quer. Mas tem alguns partidos que estão na liga. Tem um grupo de partidos brasileiros que são agências de luta política com baixo espessor ideológico, com altíssimo interesse, digamos assim, no patrimônio do Estado, né? Patrimonialista e clientelista até o limite. Na verdade, a abordagem é por aí, não é? O que liga isso que o senhor está dizendo, que liga esses partidos, como é que entra nesse xadrez, como é que interfere nesse xadrez político? É mais um grupo, não é, para disputar interesses e poder, não é, no poder central. Porque, na verdade, assim, sempre foi assim o caso desse partido, né? Eles conseguem mandatos nas eleições, disputando aleatoriamente qualquer tipo de composições políticas, alianças e coalizões possíveis, para acumular o máximo possível de mandatos parlamentares, não necessariamente mandatos do Executivo, mas do Executivo Federal, Estadual, mas, sobretudo, mandatos legislativos, formar grandes bancadas e, a partir disso, colocar o seu preço. Para apoiar o governo A, o governo B, em geral, se negocia com governos, né?
dificilmente esses partidos estão na oposição. Muito frequentemente, eles são partidos que negociam com o governo, quaisquer ideologias, em quaisquer posição. Eles apoiaram o governo Lula, apoiaram o governo Dilma, apoiaram o Fernando Henrique Cardoso, apoiarão o Bolsonaro, não tem nenhum problema, desde que se pague o preço. E o preço vai ser variável na dependência de quão forte é o governo. Quer dizer, Agora, com quanta outra força além da nossa o governo conta. Esse é o ponto. o fato do Bolsonaro ter entrado, assumido o poder, digamos, considerando que ele não ia fazer aliança, ele não precisava de articulação, e fazendo realmente um discurso hostil a esse grupo, não só esse grupo, mas todo o Congresso, mas esse grupo, digamos, que ele representava mais fortemente, era mais objeto, não é, desse discurso hostil. Na comparação, posso dizer que esse grupo é mais ou menos fiel a Bolsonaro? Não, eles são fiéis a quem pagar mais, a depender da circunstância. No momento em que Dilma não conseguiu pagar o suficiente para eles abandonaram Dilma ao impeachment. E abandonarão Bolsonaro se a canoa estiver furada. Os grupos são especializados na própria sobrevivência. Juntamos mandatos e colocamos um preço nisso. Se Bolsonaro procurou o Centrão agora, depois de tudo que disse, etc., não tem nenhum problema. Eram contra, vão guardar rancor, coisa desse tipo. Rancor é coisa de partido ideológico. Partido fisiológico, clientelista, não é rancor, o preço é esse. A tabela está aí. Agora, a tabela subiu. Quanto mais fraco o governo está no Congresso, quanto mais fraco o governo está na opinião pública, maior é o preço desse apoio. E o preço desse apoio se paga com cargos públicos, balaiada de cargos públicos à disposição do governo federal para distribuir, e verbas, que são os dois elementos mais suculentos que esse grupo quer, e poder político, quer dizer, posições dentro do próprio sistema político, que é o poder de mandar, e o poder de conseguir poder, e o poder de distribuir poder, e dinheiro. Esses são os recursos fundamentais. Então, quando o Bolsonaro chega à porta desses partidos, PR, PTB, etc., quando chega na porta desses partidos, é porque, de fato, já sabe que o apoio pode vir, sim, não tem nenhum problema com relação a isso. Não escolhemos o nosso cliente pela cor nem pelo cheiro, certo? Mas nós escolhemos por quanto ele pode pagar. Se puder pagar, receberão. E se os partidos não acharem que Bolsonaro está sangrando ao ponto de poder afundar. Porque se estiver sangrando, eles saem. É esse ponto que nós estamos. A política mais velha que nós conhecemos. Apesar do discurso da nova política, né? De 2018, que foi o grande discurso da nova política. Agora, o discurso é um discurso bom para poder colocar uma bandeira. É ótimo para disputar eleições quando você quer dizer que você tem espessor ideológico, tá? Para distinguir de todos os outros. Depois você ganha a governabilidade e vamos ver como é que isso funciona. Bolsonaro tentou governar sem apoio parlamentar. Ele achou que na volição, na mera vontade e no apoio da massa ele conseguiria governar por cima de tudo, de todos. Collor também achou isso, né? Mas depois, chega um determinado momento que você tem que chegar e negociar com a realidade. Agora, professor, desde o início do governo há críticas e temores também em relação a um projeto autoritário de Jair Bolsonaro e seu grupo político. O que há de visível? O que você identifica de visível, de concreto, nas manifestações, ações do governo, nos movimentos do governo, que vão ao encontro dessa ideia de um projeto autoritário? Bolsonaro é autoritário, extremamente autoritário, qualquer definição de autoritarismo. O seu entorno, a começar pelos filhos de Bolsonaro, porque Bolsonaro não governa sozinho, mas tem quatro, são 4 Bolsonaros ali governando, etc., também é um grupo extremamente autoritário. Mentalidade autoritária significa, basicamente, que não tem grande apreço pelas instituições intermediárias da democracia liberal, não tem muito apreço pelo sistema partidário, pelo reconhecimento da pluralidade, do pluralismo, da legitimidade dos vários parceiros que são autorizados, porque têm mandato, porque existem,
no campo político, a discutir, a apresentar diversidade de posições, etc. Não são pluralistas, não são democratas de grande convicção, são pessoas que acham que o governo deveria governar sozinho, né? Tem grande desapreço pela divisão dos poderes, né? Por ter que dividir o poder com 3 poderes republicanos, cada um autonomamente, inclusive tendo um poder legislativo que pode fiscalizar o executivo e tendo um poder judiciário que pode dizer alto lá, né, você não pode passar dessa linha, não pode passar dessa porta. Tem grande desapreço por isso. Então, eles fizeram todas as tentativas possíveis, de dentro ainda de um sistema de democracia liberal, de atacar os outros poderes do Estado e as outras instituições do Estado para poder governar sozinho, né? Para poder governar o líder carismático e o povo e sozinho. Eles e aí, nesse sentido, é um projeto. Perdão? Subestimaram as instituições? Eu estou aqui lembrando daquela fala do Eduardo Bolsonaro, que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo, que é uma fala anterior à campanha, que foi gravado num ambiente que ele estava dando uma palestra, mas que expressa a opinião dele a respeito da importância do Supremo Tribunal Federal. Eles subestimaram as instituições. Como que você avalia a reação das instituições a uma série de episódios que aconteceram nesse ano de 7 meses? Nós podemos dizer que subestimaram agora, quando parece que as coisas têm uma reação das instituições para conter o bolsonarismo. Mas em maio, não. Em maio a coisa parecia que estava em abril, maio, por um pelo, por um fio ali. Os bolsonaros e o bolsonarismo hardcore, esse que tem ascenso no governo, etc., eles testavam toda semana os limites institucionais da democracia liberal. Toda semana. Avançava mais um passo. Alguém dizia, não pode por aí, etc. Como criança pequena, né? Dobrava, tentava de outra maneira. Então, fizeram todas as tentativas possíveis. Então, avançaram sobre o Congresso, de campanha de difamação, de fake news, de teoria conspiratória, assassinato de reputação, certo? Formando a mentalidade antipolítica, manifestações contra o Congresso, etc. Testaram contra o STF, né? Chegaram ao ponto de lá o grupo de Sarah Winter tocar fogos de artifícios e ameaçar e colocar e avisar que eu conheço sua empregada para o ministro do STF, etc. Testaram contra os jornalistas. Os jornalistas foram linchadas digitalmente só porque publicaram uma matéria que era contrária aos interesses do grupo, foram expostos, né? Outros deputados e outras pessoas da esfera pública foram ameaçados, se viam ameaças em casa, devem ter fugido do país, etc. Isso é teste de autoritarismo toda semana, durante 2 anos, 1 ano e meio. Toda semana havia isso. Ninguém mais sabia se ia ter um limite, um ponto em que ele poderia parar, né? O primeiro ponto que parou foi o STF. A primeira reação que teve, de fato, assim, consistente, onde de alguma maneira o bolsonarismo mais feroz quebrou os dentes, foi na reação que nós estamos vendo há 1 mês e meio, 2 meses do STF. De igual maneira, colocou limite. Mas chegou ao ponto de dizer, no filho de Bolsonaro, dizer que não era questão de quando, né, de se iria haver intervenção, era só de quando. Né, e de Bolsonaro dizer, numa reunião ministerial, vou intervir. Diz que agora basta, não vai passar desse ponto, isso não vai acontecer, etc, etc. Lá para cá nós estamos vendo negociação, mas isso é muito provisório ainda, né? Porque pelo que sai dessa matéria do Piauí, a ideia foi que não houve uma reprovação moral ou democrática ou liberal da ação de intervenção sobre o STF, né? O que houve foi uma reação sobre conveniência. Não era conveniente, não encontramos um meio ainda. Então, a tentação não é uma questão de respeito institucional. Absolutamente. Não há convicção por parte desse grupo ao governo, né, de valores que a gente considera que são fundamentais na democracia liberal. Pluralismo, né, opinião pública livre, possibilidade de divergir de quem governa, diversidade de formas de vida, né, a repartição dos poderes, a autonomia absoluta dos poderes no sentido republicano do termo, né, órgãos de controle. Bolsonaro é um desses grandes lutadores para acabar com a autonomia dos órgãos de controle, inclusive da polícia. Órgãos de controle, né, prestação de contas horizontal, nada disso faz parte das convicções. Quer dizer, vão se ajeitando ali dentro do espectro republicano enquanto puderem.
e se puderem, e se não tiveram chance, porque se tivesse chance, em termos de apoio popular, por exemplo, se o apoio popular a Bolsonaro tivesse 60%, 70%, não sei onde nós iríamos parar, né? Se não tivesse algumas reações aqui e ali, porque o STF não tem exército, né? Professor, e o personagem, né, o papel do personagem do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é uma figura controvertida, a forma como ele ocupou o cargo foi decidido e tal, e também que leva a crer que, em alguns momentos, leva a crer que atende os interesses de Bolsonaro e dos bolsonaristas, e agora com esse embate com a Lava Jato, que ele estaria tentando interferir e, ao fim e ao cabo, acabar com a força-tarefa. Qual é a sua visão dessa história, né, que está aí dentro enfim, dessas manifestações institucionais? Bom, o MP, em geral, né, membros isolados do Ministério Público Nacional e, principalmente, a Força Tarefa do Lava Jato, e mais parte da magistratura colaborou enormemente para a consolidação do bolsonarismo, para que o Bolsonaro pudesse ganhar as eleições de 2018. Foi ali um esforço enorme de remover alternativas de poder, de abrir o caminho para Bolsonaro, e havia, de fato, né, um esforço de construir como se fosse uma agenda comum, né? A luta anticorrupção só é possível através do bolsonarismo, através de Bolsonaro. E são dois grandes movimentos, o bolsonarismo e o lavajatismo, que construíram, né, que se aproveitaram e ajudaram a construir novamente o antipetismo, né, que foi a grande força política de 2018, foi o antipetismo. Então, o Bolsonaro surfa a Lava Jato e surfa o antipetismo para chegar onde chegou. O bolsonarismo não teria essa força se não tivesse ajuda de duas forças políticas gigantescas, né? O fato é que, no início desse ano, desgarram, né? O lavajatismo e o bolsonarismo, enfim, não deu certo. Não deu certo porque, simplesmente, né, o Moro não governou com Bolsonaro. E, chegou um determinado momento, passou para recolher a sua recompensa no governo, né, para dizer, olha, nós levamos você até aqui agora, nossa parte, ficou aí por um ano e tanto, e depois, chegou um determinado momento, viu que a agenda de Bolsonaro não cabia à agenda de Moro, as duas agendas não caminhavam junto. Então, há uma ruptura. Né? Mas o MP não é bento. Né? O que tem de procurador em redes digitais apoiando o bolsonarismo desde 2016, 2017 é uma brincadeira. Né? É uma farra. Tem também de juízes publicando coisas em redes digitais do lado dos ultraconservadores, também é uma farra no Brasil. Tá? Então, a primeira coisa é essa. O lavajatismo já cumpriu o papel que era necessário para o Bolsonaro. A partir de um determinado momento, ele se tornou um estorvo. Né? Primeiro porque o Moro queria uma parte da força, digamos, do Estado para poder fazer a sua agenda contra crime de colarinho branco, ou de controle da corrupção, etc., política, etc. Isso já não interessava mais a Bolsonaro. Não havia ganhos nessa agenda. Perdão? E é aí que entra o Augusto Aras. É aí que entra o Aras. Há uma ruptura. Tem agora a chance de substituição do PGE. O PGE criou vários problemas para governos autoritários. Né? Veja o caso de Janot e Temer. Né? Ele era um incômodo. O PGE é uma figura muito complicada, né? contra governos com perspectiva autoritária e tal, pode atrapalhar bastante. Então, Temer já tinha o cuidado de neutralizar o voto digamos, dos procuradores na questão da chapa, ter um PGR que não lhe incomodasse tanto, acabou incomodando um pouquinho no final, e Bolsonaro fez questão de neutralizar isso, não só neutralizar, mas trouxesse alguém que não impedisse a sua agenda e, se possível, facilitasse. E ainda tinha um trunfo, tinha dois trunfos, afinal de contas, a escolha do próprio PGE, do Procurador-Geral da República, e, né, aí vem a segunda coisa, um cargo no STF. Isso complicou a coisa demais, porque, afinal de contas, aí ele passa a ter, então, uma força, um torrão de açúcar poderosíssimo para dar como recompensa ao PGR para que pudesse fazer a sua própria política. Não sei se Aras, por convicção, de fato tem problemas com Lava Jato, há de ter. Lava Jato não é benta, absolutamente não é uma força benta, inclusive se tornou uma força política.
Então, é claramente isso. Né? O parte do STF, inclusive, tem verdadeira antipatia à Operação Lava Jato. Haja vista a Tanto decisão a de força-tarefa. ontem, né? Haja vista a Perdão? decisão de ontem da segunda turma, né, em relação Pois é. à Pois é, delação. aos comportamentos, ao fato de colocar os pés pelas mãos, à política seletiva de vazamentos, né, ao fato, ao conluio revelado pelo The Intercept entre o magistrado e os procuradores, né, várias coisas ali que são horrendas do ponto de vista, digamos, de um Estado liberal de direito. Né? Então, é assustador. Então, tem essa antipatia já construída em instituições, inclusive no STF. Então, ele sente que agora pode-se fazer alguma coisa contra. Então, ele não interessa a agenda de Bolsonaro, PGR, de alguma maneira, tem ali, Bolsonaro tem uma recompensa para dar se ele não atrapalhar ou se executar a sua agenda, e a Lava Jato não serve mais aos interesses de Bolsonaro. Então, o Lava Jato, de alguma maneira, vai ser entregue à própria sorte. Do lado só tem um ator político importante hoje, que de fato faz diferença, do lado da Lava Jato, que é o jornalismo de referência, né? Que adotaram a Lava Jato como princípio e que tem defendido a Lava Jato, não importa o que tenha feito, o que tenha acontecido. Porque no momento que a Globo e o Estadão e grandes jornais do país abandonaram a Lava Jato, se abandonar a Lava Jato, ele está entregue à própria sorte. Isso com certeza. Que ele é um ator político, mas que ainda não transformou sua forma política em mandatos. Né? Professor, sobre fake news, né? O senhor que trabalha com o conceito de democracia digital extensamente, como é que considera fake news uma ameaça real à democracia? E claro, aquilo que decorre, né, dessa presença nas redes, dessas notícias falsas. Claro, evidentemente é uma ameaça à democracia. Onde que fake news ameaça a democracia? Primeiro porque o pressuposto básico da democracia liberal, que o indivíduo toma decisões livres, com liberdade de consciência, né, garantido urna inviolável, liberdade de opinião pública anterior para ele tomar informações variadas, etc. Tudo isso é importante para que ele possa tomar decisões bem informado. Então, esse é o pressuposto. O cidadão na democracia toma decisões sem nenhuma outra pressão, sem ser obrigado, sem ser constrangido, né, por nenhuma instância, mas precisa ter informações bem informadas. Né? O fake news é justamente o elemento que impede que essas decisões possam ser bem informadas. O indivíduo ele é manipulado por uma campanha de manipulação, uma campanha que é feita baseada em enganos, né? Baseada em manipulação, baseada em desvio de atenção, baseado em teoria da conspiração, e aí o resultado é isso. Onde nós tivemos forte presença de fake news no mundo, nós tivemos governos populistas e autoritários. Né? Brasil, Itália, né? Toda parte que você tem, os Estados Unidos, toda parte onde tem fake news, de fato, um fator importante, o resultado foram escolhas desse tipo, escolhas absolutamente desinformadas. Agora, segundo, fake news não é uma coisa só. Ninguém faz só fake news. Quem faz fake news, em geral, faz outras coisas. Comportamentos digitais são antidemocráticos. Né? Quem faz fake news, em geral, faz também teoria da conspiração. Quem faz fake news também faz, em geral, assédio ou importunação digital. Quem faz fake news, em geral, trabalha com linchamento digital através de matilhas para poder queimar e assassinar reputações dos seus adversários, por exemplo. Quem faz fake news, em geral, faz as ameaças digitais, aquelas ameaças que o cara diz, olha, eu sei onde o seu filho estuda, eu sei onde sua mãe mora, etc., e nós vamos pegar você. Há um conjunto de comportamentos absolutamente perigosos e antidemocráticos. Em geral, quem faz fake news faz isso também. Né? Fake news não surge assim, um sujeito tem uma ideia e aí vamos inventar uma mentira sobre viver. Não se trata disso. Se trata de um comportamento sistemático, financiado, organizado, coordenado para produzir um determinado efeito. Isso é absolutamente perigoso para a democracia e para a nossa vida, como no caso da pandemia, né? Estamos vendo aí. No caso da democracia, a gente escolhe mal. No caso da uma pandemia como a nossa, por exemplo, a gente toma más decisões. Né? Decisões de negar o vírus, ser contra o isolamento social,
de adotar remédios de fantasia, certo? Desobedecer a OMS para obedecer uma força política que resolveu politizar também a pandemia, etc. Então, fake news são um perigo. Agora, professor, a gente viu tanto o Supremo Tribunal Federal quanto a CPI no Congresso identificando que, assim, e também é visível nas redes, uma presença muito mais importante, significativa da direita no comando das mídias, das chamadas milícias digitais, né? Daquele movimento nas redes para o ataque, basicamente para o ataque, usando uma série de ferramentas como a fake news. Por quê? E a gente vê também uma ausência ou uma carência de presença, de uma presença mais significativa das esquerdas, fazendo um contraponto. Por que isso acontece? Na sua opinião, por que a direita maneja tão bem, bem no sentido de eficiência, as mídias digitais, as redes, e a esquerda é tão tímida para fazer isso? Só para encerrar nossa conversa, que eu queria conversar com o senhor muito mais sobre esse assunto, mas nosso tempo está curto. Okay. Tem muitos fatores aí. Primeiro, assim, fake news foram inventadas pela direita. O modelo de fake news, combinação, né? Fake news, teoria da conspiração, assédio digital, etc., o uso de bots para poder, ou comportamentos automatizados para simular crimes de opinião, etc. Isso foi inventado pela direita em 2016. Antes, isso não era um fenômeno social tão relevante. Nas eleições americanas e no Brexit em 2016 se conheceu esse fenômeno. Então, foram eles que começaram isso. Tá? Primeira coisa é essa. Não significa, por outro lado, é bom deixar claro que a esquerda não usa fake news. Há muitas fake news de esquerda, não no mesmo volume, digamos assim, 8-2, entendeu? 7-3, que é o que a gente consegue detectar aqui nos momentos mais altos, mas há também fake news de esquerda. É um jogo fácil de aprender, né? Logo você aprende a fazer fake news, a fazer teoria de conspiração, a produzir memes para poder fazer detratação das pessoas e tudo mais, queimar nomes, linchar, etc. Isso todo mundo aprende muito rapidamente. Então, a esquerda, não há nada hoje na natureza do fake news que a esquerda também pudesse fazer. Tem um elemento fundamental. Para fazer fake news e esses outros comportamentos todos de ataque digital, você precisa, primeiro, entender cultura digital, né? Entender o uso de ferramentas políticas, ter agilidade, admitir o uso disso. E isso, a esquerda, é um fracasso. E, segundo, você precisa não ter escrúpulos. Você não faz esse tipo de coisa se você tiver escrúpulos. Você precisa não ter escrúpulos. Então, não é que é simplesmente uma habilidade, etc. Na verdade, é preciso não ter escrúpulos, porque isso é a política suja. Né? Isso é a campanha, no sentido ruim de campanha, de propaganda, que são propagandas baseadas em manipulação e enganos. Então, a primeira coisa tem que ficar claro com relação a isso. Agora, se poderia fazer mais a esquerda, outro centro, outros elementos do espectro, sim. Mas a esquerda demorou muito para entender o mundo digital. Até 3 anos, eu lembro de Lula fazendo uma entrevista em que ele chamava de Zap, WhatsApp, e reprovava, porque dizia que a mulher dele usava e tal, né? E que, portanto, não entendia para que aquilo. A esquerda não entendeu, e alguns ainda não estão entendendo a relevância da digitalização da vida. Né? E quem foi capaz de fazer isso foi a direita estrangeira, mas também aqui no Brasil. Os filhos de Bolsonaro que foram responsáveis pela vitória de Bolsonaro, que conseguiram dar, digamos, um corpo digital a esse monstro atrasado, conservador do bolsonarismo, mas conseguiu ganhar um corpo digital, né, usando tudo, inclusive cultura hacker, né, as pessoas da Deep Web, né, cultura nerd, todos os recursos parafernálios disponíveis para isso. Até pouco tempo, a esquerda absolutamente desprezava isso. A esquerda chegou à televisão rapidamente. Em 89, o programa do PT na campanha eleitoral, o programa de televisão, era uma coisa impressionante, porque eles rapidamente assimilaram essa tecnologia. E essa é a razão pela qual o PT foi o partido de esquerda que sobreviveu. Não era o mais forte, não era o maior, mas foi o que sobreviveu nos anos 80, no final dos anos 80, nos anos 90, etc., ganhando a supremacia, primeiro, do PDT,
né, e depois se desenvolvendo como fazendo a contraposição com o PSDB, por exemplo, que aprenderam rapidamente a usar a televisão, certo? E quando no início, quando Lula começa a ganhar eleições uma atrás da outra, Lula tem um segundo salto, né? Usar marqueteiros e usar todos os recursos de comunicação política por meio televisivo que era disponível na época. Mas o PT não se preparou para a revolução que estava chegando, que era a revolução digital. Então, todo mundo sabia. 2006, veja o que aconteceu nos Estados Unidos. 2006, está vindo o mundo digital. Não, a gente vai ficar com os blogs. Mas blog é uma coisa tão 2 anos atrás. Não, vamos ficar por aí, etc. Né? Dilma tinha uma conta no Twitter. Na primeira eleição de Dilma, ela tinha uma conta no Twitter. Ela ganhou a eleição, ela escreveu lá em outubro. Gostei muito de usar essa ferramenta. Né? Eu tentarei usá-la mais vezes durante o meu mandato. Eu só fui usar 4 anos depois da mesma conta. Absolutamente ausente disso aí. Então, chega um determinado momento. Isso pode mudar esse ano, já esse ano? O senhor percebe movimento no sentido de, num ano eleitoral, mesmo que uma disputa municipal, haja uma mudança aí às esquerdas em relação ao uso das mídias? Não, eu acho que a esquerda continua todo dia levando um 7-1 no mundo digital. Todo santo dia. Não mudou nada. Você tem aí mais uma ou outra pessoa valorizando isso. O próprio Lula começou a usar furiosamente o Twitter, etc., individualmente, mas como partido, como... Você precisa construir uma base para isso, é preciso articular pessoas, precisa coordenar pessoas. A esquerda não avançou o suficiente. Então, assim, eles estão preparados ainda para a televisão, quando em 2018 é a eleição equivalente a 1989, né? Quando, de fato, 89 aparece a televisão, quem se dá melhor na televisão vence. Né? Quem lida melhor com câmeras, quem é melhor mais plástica, quem consegue falar diretamente com o eleitor, olhando nos olhos, etc., progride. Os outros morrem, vão definhando no caminho, vão ficando para trás. 2018, né, no combate entre Bolsonaro e Alckmin, para ver quem ficava com o espólio eleitoral ali do centro da direita, e que Bolsonaro vence, o Alckmin tinha um latifúndio de televisão e Bolsonaro tinha só mídias digitais, e Bolsonaro derrota, provou que aquele modelo acabou. Agora é um outro modelo. De lá para cá, a esquerda aprendeu alguma coisa? Não. Hoje faz mais é demonizar mídias sociais, dizendo que só tem fake news, que só tem coisas ruins, que só tem não sei o que. Continua a mesma coisa, né? Não sabe usar, logo não deve prestar. Então, acho que muita gente aprendeu, mas eu não vejo com otimismo a possibilidade de ver uma esquerda digitalizando a política. Professor, muitíssimo obrigada pela entrevista, pela boa prosa. Valeu, Livinho. Um abraço aí, viu?